as convidadas estão aqui já e eu sei que vocês estão super ansiosos e ansiosas para recebê-las. A gente vai receber com a maior vibração, energia e urras e irras que a gente puder, logo mais. Antes, eu só queria trazer aqui alguns avisos para vocês, né? Como vocês já sabem, a gente inicia hoje, né? Com chave de ouro. E a gente segue com atividades até o dia 6 de maio, tá? Debates, bate-papos, lançamentos, oficinas, tendo como centro da nossa atenção o livro e as ideias que esse objeto coloca em circulação. E, mais uma vez, é a nossa homenageada que dá o tom da nossa programação, que novamente buscou diversidade e que, nesse ano, traz um projeto educativo que vocês podem apoiar, propiciando com esse apoio que mais alunos possam receber a visita de autores convidados e que as turmas possam também vir até os locais dos eventos acompanhar nossas atividades. Tá? Escolas de periferia de Porto Alegre, através desse projeto que vocês podem conferir também lá na página da Festipoa Literária. A nossa homenageada, Sueli Carneiro, é uma mulher de reflexão e movimento, que representa mulheres que nos permitiram chegar até aqui e que também tem nos inspirado a enfrentar o racismo e o machismo. Uma literatura de combate como a dela e também a da nossa outra convidada de hoje, né, de Jamila Ribeiro, é o que consideramos urgente nesse momento de recrudescimento de forças de silenciamento dos corpos resistentes e ativistas. É por legítima defesa, para fazer uma alusão a um dos textos que a gente leu da Sueli, que nós buscamos a força dessa nossa homenageada e a da Djamila. Após o nosso debate, então, a gente vai ter a sessão de autógrafos, né, para que a gente possa cumprir a nossa agenda. Nós não vamos poder postergar muito o horário para além de 1 hora, tá? E desde já, então, a gente agradece aos nossos apoiadores e patrocinadores que fizeram essa edição ser possível. Uma menção especial ainda a Mariana Sartori, artista que criou a nossa linda identidade visual aí que vocês estão conferindo. Vale lembrar também os shows, né, que contam com o apoio da Festipoa, que acontecem no Agulha, a Festa Devassos no Paraíso, que é no dia 30 às 9 da noite, então amanhã, né, após uma mesa que a gente vai ter aqui também. O show do KLJ, que vai ser às 10 da noite do dia 1º de maio, aí um bom momento para o trabalhador ter uma alegria, né? O show do Mateus Aleluia, que vai ser no dia 3, às 10 da noite. E toda a programação está disponível na página da Festipoa Literária nas redes sociais, constantemente no Facebook, no Instagram. A gente convida todos a curtirem a nossa página e acompanhar todos os eventos por ali, né? Também está o link para quem quiser participar do Apoia-se, esse projeto educativo que eu mencionei antes, e ainda o link com a transmissão ao vivo do nosso evento realizado pela TV URGS. Eu fiquei sabendo que lotou, né? Então, em um dos raros momentos que nós somos privilegiados de estar aqui, né? E mesmo na sala 2, que é a sala menor que está fazendo a transmissão também ali pela URGS, também houve uma lotação. Então, vamos aproveitar muito essa atividade aí, houve muita procura, a gente agradece todo mundo que se deslocou para chegar até aqui, né? E quem achar o link aí na página, por favor, compartilhem com o máximo de pessoas essa transmissão, para que essas pessoas que eventualmente ficaram de fora, que a gente lamenta muito, possam acompanhar também as atividades, né? A gente agradece também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos sediou aqui, que vai sediar tanto a atividade de hoje como a de amanhã, né? Então, sem mais delongas, né? As escritoras que vamos receber agora, cada uma em seu tempo, em campos como o midiático, o acadêmico e o editorial, foram desbravadoras porque levaram um debate antirracista a espaços nos quais, para lembrar a Lélia Gonzalez, só desejávamos se retratar infantilizados. Isto é, quando aceitavam que falassem de racismo e de opressão racial, só se interessavam que brancos falassem por nós. Ocupando e criando esses espaços, elas são referência de conduta no debate público e hoje vamos trazer suas palavras. Então, sejam bem-vindas e agora é a hora que a gente vai gritar muito, tá? E bater muita palma, tá? Tudo bem combinadinho. Então, muito bem-vindas, nossa homenageada Sueli Carneiro e nossa mais especial convidada, Jamila Ribeiro.
para lembrar a nossa homenageada do ano passado, né? A gente combinamos de fazer isso de novo para a nossa mais que especial convidada, Djamila Ribeiro. Seja bem-vinda. A gente só vai parar de aplaudir porque a gente tem tempo limitado no evento, né? Então, é só por isso, senão a gente continuava. Tá? E a gente quer muito ouvir vocês. A Sueli preparou algumas palavras para a gente, vai fazer a leitura para nós, né? E depois a gente segue para um debate, lembrando que vocês vão ver circular aí algumas pessoas da nossa produção que vão disponibilizar aí um papel para vocês anotarem suas perguntas, para que a gente possa tentar fazer o mais horizontal possível essa atividade. Então, a gente vai ler algumas, não vai ser possível ler todas, tá? Porque a gente tem a sessão de autógrafos ainda e tudo mais, mas, na medida do possível, vamos ler as perguntas aí. Tá? Agradecemos muito a paciência nessa espera e vamos lá, Sueli. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu juro que eu não tenho idade para isso. Precisa um pouco mais de cautela para tratar as senhorinhas na minha idade. Mesmo esse carinho todo pode ser fatal. E considerando a nossa história, a gente está sempre muito mais acostumado a apanhar do que a receber afeto. Espero que ele não me mate, sabe? Que eu possa desfrutar dessa maravilha que aconteceu aqui nessa noite por muito tempo ainda. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu só quero um pouquinho, pouquinho. Quem me conhece sabe que eu sempre dou uma canseirazinha lendo um textozinho, mas esse é bem curtinho, que é o jeito que eu encontrei de organizar o agradecimento que eu quero fazer aqui. Né? Dentre os muitos sonhos que eu tive na minha vida, eu nunca imaginei a possibilidade de ser homenageada numa feira literária. Nunca me pareceu ser algo que pudesse estar ao meu alcance. Sou antiga, e como costumo dizer os antigos, na minha época, literatura era concebida quase que exclusivamente como manifestação artística, ficção ou poesia. Assim concebida, sempre nutri uma atitude, um sentimento de reverência à literatura, especialmente em relação à poesia, que sempre me lembra o filósofo Nietzsche, que chegou a apontar uma possível superioridade da poesia em relação ao discurso filosófico. O que faria de nós, filósofos, né, Djamila, filósofas, o que faria de nós seres eternamente desejantes dessa transcendência que os poetas alcançam e que os tornam uma espécie de arautos do mundo, uma condição que a nós, filósofos, simples mortais, não nos é dado alcançar facilmente. Some-se a isso o fato fundante da produção dos meus escritos. E esse fato fundante é a vontade de dizer, mas, e paradoxalmente, a incapacidade de fazê-lo pela timidez resultante da deslegitimação histórica da autoridade de fala das mulheres em geral e das mulheres negras em particular. Como disse Bell Hooks,
mais que qualquer grupo de mulheres, as negras têm sido consideradas só corpos sem mente. Porém, a vontade de dizer encontrava na escrita sua possibilidade de expressão. E quanto mais escrevi para poder falar, mais por escritora me foram tomando. E aqui estou eu nessa noite, realizando sonhos não ousados, fruto da generosidade e do acolhimento, não apenas dos meus discursos, mas, sobretudo, de reconhecimento de realidades e vivências cruéis que pessoas negras experimentam nessa sociedade e contra as quais têm que estar sempre em luta, sempre alerta, em legítima defesa. Cada um dos meus escritos são produto de algum momento dessa luta permanente a que as pessoas negras estão condenadas para assegurar o direito à vida, sempre ameaçada, para alcançar o direito à igualdade de oportunidades e direitos, sempre negados, para ter o direito a uma representação justa, positiva, para alcançar reconhecimento e justiça social. Portanto, essas questões são a argamassa dos meus escritos, feitos das dores do passado e do presente, dores do passado e do presente produzidas pelo racismo e pelo sexismo. Aluga-se uma preta para a ama, com muito bom leite de 40 dias e de primeiro parto. É muito carinhosa, não tem vício algum e é muito sadia. Aluga-se uma preta para a ama e também se vende a cria. Aluga-se uma preta de braços fortes e abundantes leites, seja cativa ou liberta, trabalhadora de noite e dia. Aluga-se uma preta sem filho e que saiba cuidar de menina enquanto cuida de sinhá. À roda, os senhores levam toda a sua cria. Aluga-se uma preta. Ama seca, muito jeitosa. O leite estancou no peito, assim como os afetos que nos cuidados ela nutria. Não aluga-se uma preta. Caiu fraca, sem leite. Sífilis e tuberculose ela tinha. Cobra-se o ordenado da preta. Mais humilhação, violência e vilania. O senhor enganado era quem exigia. Sim, nossos passos vêm de longe e também a indignação que nos impulsiona a escrever, como bem nos mostra esse contundente poema de Fernanda Bastos, que nos faz lembrar Obrigada. Poema que nos faz lembrar, de novo, porque filósofas invejam poetas. Não apenas pelas sínteses poderosas que conseguem em cada verso, mas também pela generosidade de acolher e homenagear filósofas. Então, essa homenagem da Fest Poa, que recebo com orgulho e humildade, significa para mim um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade desse lugar de fala que Djamila Ribeiro também demarcou no âmbito do feminismo negro contemporâneo. O reconhecimento desse discurso produzido por lágrimas insubmissas, o reconhecimento dessa escrevivência que não é para adormecer-os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos, como apontou nossa magistral Conceição Evaristo. O que nos move a denunciar, o que nos move a lutar, a escrever, é a indignação diante da injustiça e da opressão.
É a indignação que reafirma a nossa humanidade e é o combustível de nossa resistência e luta. A nossa escrevivência insurgente clama por um novo pacto racial e de gênero, que desalojem todas as hierarquias produzidas pelo racismo e pelo sexismo. Esses sonhos libertários conformam uma nova estética social, fundada noutra ética, em que a diversidade humana se constitui no mais belo espetáculo da natureza a ser preservado. A valorização da diversidade humana torna-se, então, um pré-requisito para a reconciliação de todos os seres humanos, o princípio capaz de fazer com que cada um de nós, com a sua diferença, possa se sentir confortável e em casa nesse mundo pertencente que somos todos a mesma espécie humana. Essa visão, essa missão civilizatória é talvez o ponto mais alto da agenda que nos impulsiona, e o acolhimento desses temas nesse festival me dão a certeza de que os sonhos que nos embalam são compartilhados por muitos e muitas que aqui estão para além de nós, negras e negros. Somos aqui, nesse momento, negros e brancos, aqueles que entendemos que, se podemos educar as pessoas para discriminar e oprimir, será possível também fazê-las aprender a respeitar, acolher e se enriquecer com as diferenças raciais, étnicas e culturais dos seres humanos. Esse é o alicerce do novo pacto racial e de gênero que desejamos e que tenho defendido em tantos escritos. Como já disse antes, em muitas vezes, o país que foi capaz de criar a mais bela fábula de relações raciais, que é o nosso mito da democracia racial, talvez seja também capaz de um dia torná-lo realidade. Depende de cada uma e de cada um de nós. Juntos podemos. Obrigada, FESPOA, por nos oferecer essa oportunidade, esse espaço de reiterar e compartilhar esses sonhos, porque os sonhos que se sonham juntos é realidade. Muito obrigada. Duas filósofas que você admira tanto para cá, né? Queria agradecer. Quando eu entrei aqui, eu vi a caixinha e eu disse, ai, mas o pessoal está exagerando, né? Aí ninguém vai chorar aqui, mas é porque eu não... Acho que está falhando um pouco, né? Jamila, então, a gente queria muito que você trouxesse para nós aqui, contasse essa sua relação tão amorosa e profícua com a Sueli, com as ideias da Sueli, né? Um pouco que não se separa, e como é que se dá essa relação entre vocês duas, então? Boa noite a todas as pessoas presentes. Agradecer o convite da FESPOA para estar aqui mais uma vez. E, sobretudo, estar ao lado da Sueli Carneiro, que para mim é muito emocionante sempre, apesar da gente já ter uma relação, né, que eu brinco que ela vive me dando bronca, e como as broncas dela são importantes para mim e me fazem refletir, esse diálogo com uma mulher da geração da Sueli, tudo que ela construiu e proporcionou é fundamental para as mulheres da minha geração. Então, é muito importante que a gente reconheça isso, porque às vezes as gerações mais novas
às vezes acha que estou inventando a roda, né, e tal, e quanto que é importante a gente reconhecer que muita coisa já foi feita, já foi construída, e esses diálogos, claro que com as nossas diferenças, porque são diálogos intergeracionais, existem diferenças, mas acima de tudo existe respeito, e acho que isso é fundamental, sobretudo para as novas gerações, que às vezes não têm esse respeito com as nossas diferenças, né? A gente pode ter as nossas diferenças e se respeitar. E a Sueli eu conheci, ela não vai lembrar, mas eu conheci a Sueli quando eu trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que era uma ONG santista, presidida pela Alzira Rufino, e que fazia trabalhos de atendimento jurídico e psicológico para as mulheres que eram vítimas de violência doméstica, e também tinha um trabalho educacional, tinha uma biblioteca na Casa de Cultura. E quando eu comecei a trabalhar lá, por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, eu fui trabalhar justamente na biblioteca. E lá nessa biblioteca, que chamava Carolina Maria de Jesus, foi ali que eu descobri quem era Carolina Maria de Jesus, não tinha me ensinado na escola, e foi ali que eu descobri várias literaturas de mulheres negras. Foi quando eu conheci artigos da Sueli publicados em algumas antologias, descobri Bell Hooks, descobri Jemima Werneck, Toni Morrison, que é uma das minhas escritoras favoritas, e ali foi um novo mundo para mim que se abriu ali, de possibilidades, e que eu me reconheci, de cura também, porque a gente é muito adoecida por narrativas que nos desumanizam. E aí eu tive a oportunidade, acho que com uns 21 anos, de participar de uma formação que o Guilherme 10 estava dando em São Paulo, a ONG era em Santos, era Treinamento de Mídia para ONGs, era o nome. E eu fazia jornalismo na época, BAFA, né, a gente não precisa lembrar, que a gente estudou jornalismo. Brincando, tem jornalistas ótimos. Até tenho amigas que são. E aí, na época, eu fazia esse treinamento, e eu fiquei encantada. Era a Nilce Iraci que estava dando esse treinamento, que também é uma das fundadoras do Guilherme 10. E aí eu vi a Sueli, eu estava super encantada, e vendo aquelas mulheres negras, aquela organização, treinamento para mulheres negras, eu fiquei muito encantada. E aí na Casa de Cultura tinha uma revista chamada Eparrei, e aí teve uma reportagem com a Sueli, grande na revista, e aí eu fui me encantando, e fui reencontrá-la anos depois. Eu já estava, acho que no mestrado já. E aí ela que me impulsionou a querer estudar também filosofia. De área, né? A gente fica buscando referências. Eu falei assim, a Sueli é doutora em filosofia, então acho que eu posso estudar filosofia também, né? E ela nem sabia que estava me inspirando tanto. E aí, conforme a gente foi se reencontrando, a gente participou de algumas mesas juntas, de alguns eventos, e eu lembro de um que era em homenagem a Nélia Gonzalez, que o Centro Cultural Banco do Brasil estava promovendo. A Sueli era uma das organizadoras, e aí ela já me conhecia, acho que das redes, aí a gente se viu, e ela levantou para me dar um abraço, e ela foi autografar o livro da Lélia, em homenagem à Lélia. Ela escreveu: Djamila, eu te amo. Aí eu fiquei toda... E aí foi passando o tempo, eu fui... já tinha esse desejo de construir um selo, já era algo antigo, né? Eu estudei filosofia, então, que foi muito difícil na faculdade de filosofia, só estudar homens brancos europeus, foi isso que eu estudei, filosofia. No mestrado, a mesma coisa, então eu tive que... Todas as referências que eu trouxe para as minhas pesquisas, eu tive que buscar fora, não foi a faculdade que me ofereceu. Então, quando eu tive condições para poder estruturar algo, que era, na verdade, uma maneira de me vingar de tudo isso, uma maneira também de contribuir para essa luta de alguma maneira, de alguma forma, não poderia ser outra pessoa a ser homenageada nesse selo, a não ser a Sueli Carneiro, por tudo que ela representa, não só para mim, mas para o Brasil. Né, que as pessoas precisam saber que a Sueli Carneiro participou da construção de políticas públicas importantes, que a Sueli Carneiro, com o Guilherme 10, criou projetos importantes para a juventude do hip-hop, as pessoas não sabem disso. Todos os projetos que foram criados em prol das mulheres negras, e o quanto que a Sueli vem discutindo no debate público essas questões. Na época da discussão de ações afirmativas, a Sueli Carneiro participou da Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001,
o quanto que ela contribuiu para esse debate, confrontando ideias de pessoas que eram contrárias às ações afirmativas, inclusive pessoas de esquerda, paciência, né? Tem um artigo bem interessante, tem um que ela rebate, que está na Caros Amigos, que é muito interessante, que ela rebate um homem que era de esquerda, fundador do PT e hoje trabalha no governo Crivella, né? Então, tá aí, né? Preciso falar mais nova. Mas, então, não poderia ser diferente. Então, quando a gente teve essa ideia, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, eu fui até a casa da Sueli, eu falei, olha, a gente está com uma ideia, e ela, como sempre, mas como assim? Como assim? Ela não tem ideia de quanto ela mudou nossas vidas, né? Às vezes as pessoas não têm a dimensão disso. E aí o primeiro livro do selo tinha que ser um livro da Sueli, reunir os artigos que a Sueli publicou ao longo da vida. É o primeiro livro, né, Sueli? Só seu, só da Sueli. Então a gente percebe o quanto que, como que a Sueli não tinha publicado um livro só dela antes, né? Uma mulher que tem uma contribuição tão grande para esse país. E agora a coleção Femininas Plurais também faz parte do selo Sueli Carneiro, que é isso que nos deixa mais feliz de ter saído de uma relação abusiva, né? Que a relação é abusiva, né? Com as editoras. E poder ter a coleção sob esse selo. E acho que ela nos inspira a isso também, porque sempre foi uma mulher autônoma, de coragem, que brigou muito, que botou muito a cara para bater. Então, para mim, é uma relação de muita admiração, de muito afeto, mas, sobretudo, de muita gratidão. Sou muito grata ao que ela representa para o Brasil, mas, sobretudo, também na minha trajetória enquanto mestre em filosofia e ativista. Só tenho a agradecer, a gratidão e amor puro, assim, tem um amor puro. E que não... Acho que eu nem sei, eu fui ao show do Milton Nascimento, né, que é outro amor puro meu, esse fim de semana, e ele fez uma música para a mãe dele, e a música ele só tocava e falava umas coisas, assim. Ele falou, essa música não tem letra porque não há palavras que pudessem expressar o amor que eu sinto por ela. Eu acho que eu digo mesmo para você. E aí eu escrevo para ela, já você entende por quê, né? No amarelo, Luciano. Vai ficar difícil essa noite, vai ficar difícil. A senhorinha já está rateando. Já está começando a ratear. Põe ordem nisso aqui, Fernanda. Eu faço isso. A gente tá, só esse ficou confiável, porque era tanta potência nessas duas vozes aqui que os dois microfones não deram conta. A gente ficou com um só. Agora estamos com dois já, vamos providenciar o terceiro. A gente tinha combinado de fazer uma espécie de um diálogo geracional, né, por sugestão da Sueli, que nos colocou a pensar aqui, né? Então, a ideia é que cada um de vocês possa falar o que consideram que foram as conquistas de sua geração, das que vieram antes, né? E depois falar também quais são os desafios, lembrando desde a Sueli que a gente deu, inclusive, no nosso curso aqui das leituras, né? Conquistas e os desafios. Bom, eu sempre digo que eu sou... que eu descobri o que eu iria ser quando crescesse, quando eu ouvi Lélia Gonzalez. E eu estou naquele momento da minha vida que eu ouço meninas como você dizerem que, de alguma maneira, eu tive algum impacto nas decisões que você tomou na sua vida. Mas quando eu realmente... quando eu ouvi Lélia Gonzalez, foi exatamente esse impacto de saber, agora eu sei, eu tinha consciência racial, eu já circulava no movimento negro, eu tinha consciência das discriminações de gênero, eu participava das ações do movimento feminista, mas eu nunca ninguém tinha conseguido sintetizar para mim o que era essa experiência única de ser mulher negra
na sociedade brasileira e que faz com que a gente ocupe um lugar que, com toda a subalternidade que ele implica, com toda a opressão que ele implica, ele também ali é possível desenvolver, nesse lugar se pode desenvolver uma ótica muito particular para perceber as mazelas e as contradições da sociedade. E essa ótica também forma uma ética, a ética que a necessidade de transformar essa condição de opressão numa condição de justiça, a ética que corresponde a essa necessidade. Então, isso foi muito o que me trouxe para esse campo de ativismo. E eu sou de uma época do feminismo e do movimento negro, que as mulheres negras, o papel das mulheres negras eram base dos movimentos sociais, tanto de mulheres como de negros, mas elas eram plataforma de visibilização e promoção de homens negros no movimento negro e plataforma de visibilização e promoção de mulheres negras no feminismo. Então, construir instrumentos políticos independentes e autônomos que pudessem oferecer voz, autoridade para mulheres negras era uma questão essencial para sairmos desse círculo perverso em que as conquistas das mulheres, em geral, eram apropriadas pelas mulheres brancas em função do racismo e as conquistas coletivas dos movimentos negros apropriadas pelos homens negros em função do sexismo, do machismo. Então, eu sou muito... essa síntese explica a minha trajetória, mas é uma trajetória que está consoante com todo um movimento social que emerge que emerge no processo de enfrentamento da ditadura militar. Eu sou desse tempo, no enfrentamento da ditadura militar, na luta pela redemocratização do país, que desemboca na Constituinte de 87, 88, que tem o seu momento especial, mágico, na Constituição Cidadã de 1988, onde nós desaguamos, os diferentes movimentos sociais desaguam as suas demandas, as suas necessidades, os seus interesses e as condições necessárias para que pudessem alcançar plena cidadania na sociedade brasileira. Então, esse é um momento especial, né, em que a sociedade brasileira se encontra, e aí eu vejo um pouco, eu situo o que foi que fizemos, essa geração. Eu tenho dito e reitero que a minha geração se ocupou, essencialmente, de desmistificar o mito da democracia racial, de mostrar, não é, que era uma falácia, que era uma hipocrisia, e ao demonstrar isso, propor remédios para a correção de todas as desigualdades geradas pelas sequelas da escravidão e pela permanência e sistemática reprodução do racismo e da discriminação no pós-abolição. Então, eu acho que essa foi a principal tarefa, o inimigo número 1 que nós tínhamos que derrotar, dizer: esse país é um país racista, a democracia racial é um mito, ele precisa ser desmascarado e as suas distorções precisam ser corrigidas. E acho que, grandemente, nós cumprimos essa missão. Mas eu vejo que, nesse momento, ao fazer isso, nós também rompemos o pacto que governava as relações raciais no Brasil. Ao escancarar o mito, ao derrotar o mito, nós também
rompemos com a etiqueta social que governava as relações raciais. Eu volto a dizer, provavelmente muita gente já me ouviu dizer isso, havia um combinado na sociedade brasileira. As pessoas brancas racistas nos diziam: o Brasil é uma democracia racial. Vocês, negros, nós vamos dizer isso e vocês, negros, vão fazer de conta que acreditam. Enquanto esse pacto prevalecer, nós não teremos problema. Quando a gente nega isso, quando a gente se opõe ao mito, quando a gente desmascara o mito, quando a gente começa a exigir políticas de ação afirmativa, como medidas de correção, de redução de desigualdades, o pacto se rompe, e acho que o momento de inflexão que demonstra muito bem isso é o processo das cotas raciais nas universidades, que conseguiu organizar, não é, setores poderosíssimos no combate dessas políticas, que ainda seriam e ainda são incipientes para a magnitude da desigualdade racial que existe nesse país, mas mesmo um corretivo tão modesto ensejou uma organização inusitada do racismo branco, nunca vista, né, nunca antes visto. As cotas tiraram os racistas do armário na sociedade brasileira e os organizaram, né? Mas aí também desalojou também fez emergir toda a violência e crueldade que esse racismo tem. E o que a gente tem visto, e nesse país, é uma absoluta e crescente violência racial, que se manifesta de diferentes formas, e que tem a sua forma mais extrema no genocídio de jovens negros desse país. Então, nós temos o que eu vivo dizendo, juro que esse não era o país que a minha geração pretendia entregar para vocês. Não, não era. Nós até acreditávamos, há muito poucos anos atrás, que estávamos adentrando um círculo virtuoso de enfrentamento das desigualdades raciais que nos permitiriam a construir uma nação mais justa e mais igualitária. Esse era o país que queríamos entregar. Essa é a promessa que a minha geração fez para de vocês. Falhamos. Então, o cenário que eu vejo hoje é que sobrou para vocês terem que enfrentar, talvez, as formas mais cruéis e perversas que o racismo pode assumir numa sociedade como no Brasil, que é o que sinaliza o momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Então, vai exigir redobrada coragem, redobrada consciência, redobrada organização política para fazer frente a um racismo que já não tem pejo nenhum, a um racismo que não tem mais vergonha de se afirmar, a um racismo que cada vez se aproxima do fascismo e que tem, no limite, uma clara intenção de extermínio. Então, é um quadro que eu acho que é preocupante, mas que essa geração que está começando a se despedir, que eu represento, tem que dizer: organizem-se, organizem-se e organizem-se em legítima defesa, porque não há mais limite para a violência racista, pelo menos nesse momento. É isso. Oi, pronto.
Eu discordo que a geração falhou, viu? Discordo muito. Discordo porque esse país, ele é o país das capitanias hereditárias, né? Um país que foi fundado base nos sangues negros e indígenas, um país que durante mais de 3 séculos tratou pessoas como nós como mercadoria. Então, é muita coisa o que essa geração fez de desmistificar, né, essas relações raciais romantizadas, de colocar em pauta no debate público essa questão. É uma vitória muito grande, né, porque a gente está aqui hoje podendo falar disso e cada vez mais as pessoas poderem falar disso, colocar esse tema no debate público é uma grande vitória. Coisas que, aos anos atrás, se a gente falasse, as pessoas já ficavam... E hoje as pessoas estão tendo que ser enfrentadas, incomodadas a repensar várias coisas. Aconteceu, semana passada, ia ter um encontro com 18 poetas brasileiros. Eram 18 poetas brancos. No Brasil, né? Por isso que eu falo, o Brasil é surreal, né? E aí... A galera foi para cima e o evento foi cancelado, né? Então, mas isso tem muito a ver com os frutos dessa geração que fizeram e que trouxeram isso para que a gente, enfim, fosse para cima de coisas que a gente vai dizer que a gente não vai aceitar mais certas coisas. Então, não falhou, né? O que falhou, na verdade, é esse sistema racista, desigual, sexista. Essa que é a falha desse país, né? Essa é a grande falha desse país em não produzir de fatos, criar mecanismos de fatos para que as pessoas possam ter oportunidades. Quantos talentos todos os dias se perdem assassinados pela polícia, quantos talentos todos os dias se perdem nesse país por falta de oportunidades. A falha desse país já começou na colonização, né? Essa é a grande falha desse país, essa foi a colonização e como que essa violência colonial ainda permanece nesse país, o quanto que a gente ainda... Por isso que eu não acredito em pós-colonial, quando as pessoas falam pós-colonial, eu falo, nossa, que pós-colonial, num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, num país que as mulheres que morrem de mortalidade materna, 62% são negras, num país que, na década de 80, se não fosse a geração da Sueli Carneiro de mulheres negras denunciar a esterilização forçada de mulheres negras, como denunciou, e que culminou numa CPI, que ficou conhecida como a CPI da esterilização em 1991, esse problema poderia ainda ser muito mais grave, né? E a gente fala isso, 1991 foi ontem, em termos de história. E a maioria das pessoas não sabem. Às vezes eu falo para as pessoas, nossa, mas isso aconteceu no Brasil? Eu falei, aconteceu no Brasil. Né? O Estado brasileiro esterilizava mulheres negras forçadamente. Isso também é uma forma de genocídio. E isso só foi a público... E essa denúncia só foi ser investigada por conta do movimento de mulheres negras, que pegou essa pauta e levou, em 91, a Benedita da Silva era deputada e abriu essa CPI. Né? E, de fato, se comprovou que o Estado brasileiro esterilizava mulheres negras, sobretudo no norte e no nordeste do Brasil. E a gente não sabe disso. Né? E tantas as outras formas de genocídio que essa sociedade produz, né, desde a Constituição de 1824, proibiu pessoas negras de estudar. Aí, depois, quando vem a geração da Sueli pautar ações afirmativas, as pessoas falam, mas agora os negros querem privilégio. Né? E nem sabe que existiram mecanismos legais para impedir a população negra de estudar. Então, se esse país criou essas maneiras de nos apartar, é dever também de criar maneiras de combater essas desigualdades. Então, eu não acho que falhou, muito pelo contrário. O que segue falhando no Brasil é essa sociedade racista, machista, classista. Eu escrevi um artigo, vai sair agora, não posso falar ainda para onde vai sair, mas vai sair essa semana, em que eu falo que o grande amálgama do Brasil é esse. Como é que pode o Brasil, um país que passa vergonha em todos os sentidos, desde nos esportes, na academia, porque essa academia eurocêntrica que só reproduz conhecimento, mas lá fora ninguém sabe quem eles são, ninguém sabe. Especialista em Nietzsche, especialista em Foucault, especialista... um monte.
E aí eu fui para os Estados Unidos, em Berkeley, dar uma palestra, as professoras lá... Ah, Sueli Carneiro? E eu falei, Sueli Carneiro, pensamento original, produzido no Brasil. Olha, nada contra os especialistas, gente, não é isso. As pessoas ficam bravas comigo. Não, tenho vários amigos ótimos que são especialistas. O que eu estou dizendo é o quanto que a gente ainda fica especialista na Europa e não conhece o próprio país, né? Não conhece a América Latina, né? Que a Lélia Gonzalez estava falando disso na década de 80 e 90, propondo um feminismo afro-latino-americano. Aí eu estava lá de novo em Berkeley, numa mesa com umas professoras de Berkeley, e elas, não, porque temos que botar uma luta transnacional. Eu olhei para a cara delas assim. Aí falei, bom, Lélia Gonzalez estava propondo isso, a minha africanidade. É mesmo? Eu falei, tá na hora de vocês traduzirem brasileiras para cá e parar de achar que a gente que tem que ficar lendo as americanas lá. Aí criou... Aí eu falei, cadê a tradução de Sueli Carneiro? Cadê a tradução de Lélia Gonzalez? Cadê a tradução de Luísa Bairros? Cadê a tradução de Neuza Santos? Porque elas vêm para cá, as bonitas. Cadê a tradução de Jamila? A Jamila está tentando traduzir para a França, olha só. Porque as bonitas vêm para cá, não, mas eu estudo o Brasil. Elas vêm, estudo o Brasil, volta para lá e lançam um livro. E aí tinham várias delas lá assim. Não, mas eu conheço, eu fui para Salvador, eu estudei lá na Bahia, e está aqui meu livro em inglês. E eu falei, tá, mas cadê você traduzir as pensadoras da Bahia? Então, eu penso que, na verdade, não falhou, não. O que continua falhando é esse grande amálgama. O grande amálgama do Brasil vai continuar passando vergonha sempre, enquanto achar só privilegiar o grupo branco. Então, só se privilegia o grupo branco nesse país. E aí tantos talentos se perdem e o Brasil nunca consegue, de fato, se destacar, porque não é possível que só um grupo tenha talento. Né? Então, e a gente é um povo de maioria negra, tem os povos indígenas, e a gente só exporta brancos a vida inteira. Lá, de novo, em Berkeley, tinha a Camila Moraes, que é uma cineasta negra. Olha só. Olha só a Vera! A Camila é daqui do Sul, né? E a Camila filmou o caso do Homem Errado, um belíssimo documentário. Um trabalho incrível, um trabalho brilhante. Foi, acho que, a segunda cineasta negra a colocar um filme no circuito comercial. Só não circulou mais, porque tem as diversas barreiras, porque tem que pagar distribuidora de filme, é tudo caro, e o cinema no Brasil é uma farra entre amigos, porque o cinema no Brasil é isso, fica circulando milhões ali entre meia dúzia da Zona Sul Carioca. E aí... Mas olha que louco, o filme da Camila foi para concorrer para representar o Brasil no Oscar. Só que aí, qual que foi o filme que foi representar? De um cineasta que mora lá, sei lá, na Vieira Solto e está aí produzindo filmes desde os anos 20. E o que aconteceu? Não ganhou, mas é claro que não. Eu tenho certeza que, se fosse o filme da Camila, a gente teria sido representado. Então, fica sempre o que a Cida Bento chama o pacto narcísico da branquitude, sempre. Eles, só beneficiando a si mesmos, nunca vão brilhar. O Brasil nunca vai se não romper com isso. O grande amálgama do Brasil é esse. Então, a falha do Brasil é essa. As gerações da Sueli Carneiro, as gerações anteriores, as gerações de Lélia, muito pelo contrário, não falharam. Contribuíram muito, inclusive, para que a gente pudesse estar aqui duas mulheres negras, uma mulher negra homenageada, e ter mais de 1.500 pessoas numa segunda-feira. Mas que indicação, hein, Sueli? Oi? Que indicação é essa? Dizer que nós falhamos, hein? Conceição, parecia tão bonito, tava tão bonito, tá? A fita, tava tão bonito na fita, tava tão bonito, faltava um pouquinho para completar a obra, entendeu? Eu não me perdoo, mas
Se essa geração nos perdoa, então tá bom. Ok. Mas agora eu quero fazer um comentário, discordando agora de você. Sobre a questão da representação desse país lá fora, né? De que ele não funciona. Tem um artigozinho que está no livro em que eu digo que o que a branquitude tem que explicar é porque, apesar desse monopólio extraordinário que ela faz, porque tudo no Brasil vira um condomínio privado, né? Tudo é transformado em condomínio privado. Isso é dentro na academia e até nas praias, né? Que são privatizadas para desfrute de meia dúzia, né, de pessoas. Mas como é que com todas essas vantagens, como é que expulsando da cidadania mais de 50% da população desse país, como é que ainda assim, o grande escritor desse país continua sendo Machado de Assis? O grande simbolista desse país continua sendo Cruz de Souza. A única pessoa brasileira que tem que recebeu um título equivalente a um prêmio Nobel de Ciência é o pretíssimo Milton Santos, o geógrafo. O atleta do século é o Pelé. E continua sendo o maior desportista do mundo. Não importa que não goste de outras coisas que ele faz, mas aí ele é. Aí não tem para ninguém, não tem Maradona certo para fazer essa disputa, né? Como é que gente submetida a condições de vilipêndio, né, vilipendiadas como nós temos sido, como é que foi possível existir uma escritora como Maria Carolina de Jesus? Talvez a escritora mais traduzida do Brasil. O que eu quero dizer com isso é que aquele Brasil que funciona, que dá certo, somos nós que fazemos. E talvez isso provoque o medo que gera a crueldade da violência racial que nós experimentamos. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Em condições de absoluta opressão, as formas exemplares de expressão de humanidade são dadas por nós. E é tão curioso isso que, quando nós produzimos essas coisas exemplares, a apropriação também é imediata. Então, o que disse Olavo Bilac sobre Machado de Assis? Não, Machado de Assis não é um negro, é um grego. Quando alguma coisa adquire esse patamar de excelência, ela é embranquecida e deixa de ser uma coisa de negro e passa a ser nacional. Então, que gente é essa que, submetida a condições tão brutais de existência, são capazes de produzir tipos humanos, de fazer inveja a qualquer personagem shakespeariano, não é isso?
E, no entanto, essas vidas, essas experiências, essas transcendências não são fundamento para a construção de uma dramaturgia original, por exemplo, nesse país. Nunca será original. Nunca vai ganhar Oscar nenhum sem a gente. É disso que se trata. Depois dessa, eu vou falar mais o quê, gente? Eu respeito a hierarquia. Queria frisar que quem quiser trazer suas perguntas, né, o momento é agora, porque a gente passou voando, a gente já não tem mais muito tempo, né? Já estamos encaminhando para o final. Então, eu queria aproveitar esse nosso, né, encaminhamento aí para os finalmente, para que Sueli, primeira Djamila, aí, vamos trocar um pouquinho a ordem, pudessem falar sobre duas agendas importantes que vocês têm amanhã, né? A celebração do Guelé 10 e também a Djamila, que vem fazendo um enfrentamento assim, exemplar, muito importante no mercado editorial, né? A gente sempre é comum ouvir isso, né? Especialmente quem trabalha com literatura negra, quem pesquisa, inclusive quem lê, né? Os consumidores, que a literatura escrita por pessoas negras não vende, não é comercial, né? A gente ouve isso dos distribuidores, de várias editoras, né? Não das editoras negras, que há muitos anos vem fazendo o enfrentamento, mas das majoritárias, né? E que acabam recebendo uma maior atenção. E eu acho que é importante você trazer um pouco para nós hoje dessa sua caminhada nesse mercado também, né? Que já desbrava tantos campos, né? O acadêmico, o midiático e também agora esse editorial, trazendo força para dar visibilidade também para essas escritas, né? E para essas pessoas que estão no mercado e que muitas vezes são invisibilizadas, né? Essas autoras negras, capistas, revisores e as pessoas que estão na cadeia dessa produção, que agora você está mais ainda, né? Inteirada dessa situação. Djamila, por favor, nos traga. Não é um caminho fácil, né? Porque, claro que já existem editoras negras importantíssimas, Más Edições, Editora Palas, existem o Quilombo hoje, o Cadernos Negros. A gente vem muito inspirado nisso, nesses trabalhos. Só que a gente é um projeto independente. Então, a gente tem uma grande... no começo, quando eu pensei a coleção, eu queria que fosse uma coleção, isso de primeiro momento, acessível. Porque os livros no Brasil custam muito caro, e, às vezes, a gente acaba não tendo acesso, não consegue comprar. Eu lembro, na época da faculdade, às vezes, eu não tinha dinheiro para comprar alguns livros, por exemplo. Então, o primeiro momento foi, tem que ser acessível. O primeiro momento foi, tem que ser só negros. Mentira, o primeiro foi esse, tem que ser só negros. Depois, tem que ser acessível. E tem que ser de trazer temas que são importantes para a reflexão crítica, porque não dá para pensar o Brasil sem pensar a questão racial e de gênero. Então, esses pensadores, pensamento político-social brasileiro, que não tem o racismo ali como estrutura, não é um pensamento político-social brasileiro. Então, o primeiro momento foi como fazer isso. Né? Porque, no Brasil, a gente fez uma pesquisa, na verdade... A gente foi pesquisar para descobrir, tem uma pesquisa da UFRJ que mostra que as pessoas que publicam, 90% são brancas. E dessas 90%, 70% são homens brancos. E como é que pode, num país como o nosso, 90% das publicações ainda serem de pessoas brancas, num país de maioria negra? Então, quando as pessoas perguntam para mim, mas por que tem que ser escritor negro? Hoje eu respondo, porque é 2019, né? Eu não fico mais respondendo essas coisas, não. As pessoas que vão lá pesquisar, mas... A preguiça. A Sueli brigou muito comigo para eu não perder a checa, essas coisas. Então, eu falo, porque é 2019. Mas, porque a pergunta que a gente faz não é porque o autor é negro, que é a literatura, eu não estou falando num sentido essencialista. Eu devolvo a pergunta, é realístico que, num país como o nosso, 90% das publicações sejam de pessoas brancas? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, quando a gente começou com uma outra editora, a gente fazendo tudo, a gente faz tudo. A grande equipe de 3 pessoas, sou eu, Isis e Breno. Então, a gente faz tudo, a gente edita os livros, a Isis produz os lançamentos, a gente faz parceria, a gente vai articulando, pede para um, pede para outro, porque a gente não tem capital, a gente tem um capital político, não um capital. E aí a gente foi construindo, pensei os temas,
falei, bom, seria interessante tais e tais pessoas, e a gente fez uma divulgação muito pelas redes sociais, a gente, e aí usando vários parceiros, e aí o meu livro, que foi o primeiro lugar de fala, eu lembro que quando eu mandei para a gráfica, quando ele foi, eu passei mal fisicamente, porque as pessoas não entendem o que é a gente escrever sobre um tema que até então era muito polêmico. As pessoas iam procurar com lupa qualquer errinho para poder me deslegitimar. E como que, enquanto o livro não começou, só as pessoas falar sobre ele, o quanto que eu passei mal, porque também é bom falar isso, porque as pessoas veem a gente e acham que tem glamour. Eu falo, gente, não tem glamour nenhum. Tem muito trabalho, tem muito choro, tem muita raiva, a gente passa muita raiva também. Tem e vontade de fazer. Né? Então, ver a gente na televisão, está lá na televisão, gente, eu vou na televisão porque eu não sou boba. Toda ida que eu vou na televisão, sei lá, divulgar o livro do Silvio, são as livrarias pedindo para comprar. Porque, como a gente era um projeto independente, as livrarias não estavam acreditando no nosso projeto, não estavam comprando os livros. Aí eu fui num programa, uma atriz subiu uma história, a Saraiva ligou pedindo 1000 livros. Então, é uma questão de saber como que a gente usa esses espaços, porque a gente não é grande, a nosso favor, né? Como que a gente se infiltra em determinados espaços para poder fazer as coisas acontecerem. Então, as pessoas, você acha que eu gosto de ir, às vezes, nos programas e ficar lá assim, ó? Que eu sofro de incontinência facial, ainda não consigo disfarçar, ainda fico... Aí, quando eu vou assistir, eu estou lá assim. Só que aí... Toda a ida à TV, cara, as pessoas compram um livro. Aí as pessoas ficam, está lá na TV, não sei o quê, midiática. As pessoas me xingam de midiática. Eu falo, gente, mas num país como o nosso, qual o problema ser midiática, né? Primeiro, não acho, né? Num país que, sei lá, o midiático é o Faustão, por que eu não posso, né? Sei lá. Mas no nosso caso, foi por estratégia mesmo. E aí, quando a gente viu que a coleção estava indo, e quando a gente vai às periferias, fazer lançamento fora de livraria, isso é um ponto, porque as livrarias ficam com 50% do valor do livro. O autor só fica com 10%. Vocês têm que saber. 10% o autor. Então, quando a gente faz os lançamentos da coleção, a gente nunca faz em livraria. Primeiro, porque a gente também não quer deixar 50% e 40% para a livraria. E, segundo, às vezes, livraria é um espaço que as pessoas não se sentem à vontade de ir. Então, a gente faz lançamentos em lugares mais neutros, lançamento festa, com música, né? Eu sou do candomblé, eu gosto de festa. Sem ser aquela coisa de achar que tem que ser lançamento de livro, tem que ser uma coisa chata, de pessoas com aquela cara, ninguém entende o que eu estou falando, aquela coisa toda. Então, que as pessoas se sintam parte daquilo. Então, o primeiro lançamento que a gente fez em São Paulo do meu livro foram, sei lá, 900 pessoas. O segundo, no Rio, tinha 1.500 pessoas, fechou uma rua na Lapa. E aquele dia eu lembro que eu chorei. Eu não sou muito de chorar em público, mas aquele dia eu não aguentei. Eu comecei a chorar, porque a gente não imaginava a força disso. E depois veio Juliana, depois veio Juliana Borges, com encarceramento em massa, veio Joyce Beth, com empoderamento, Silvia Almeida, com racismo estrutural, Carla Cotirene, com interseccionalidade, e o Adilson Moreira, com racismo recreativo. E todos eles estão viajando pelo Brasil, estão sendo chamados para fazer lançamentos, mas, para isso, precisou que a gente fosse à TV, ou que a gente usasse as redes, ou que a gente divulgasse, porque agora esses autores vão sozinhos. Então, eu faço, quando eu lanço um autor, eu faço assessoria de imprensa daquele autor, que significa ficar pedindo favor para as pessoas. Divulga aí, põe ali, faz aqui. Eu faço assessoria, a Isis organiza todos os lançamentos, o Breno me ajuda a editar os livros e também fica na base para organizar os lançamentos, porque, depois de um tempo, o autor e a autora ele vai sozinho. Não precisa mais que a gente fique ali na base. E isso só mostra que negro vende sim, porque só do meu livro foram 50.000 livros vendidos. Só o meu. Só o meu. Num país que não é um país de leitores. Então, a Isis Virgílio, que trabalha comigo, meu braço direito e esquerdo, não pôde vir hoje porque ela está organizando lá o nosso lançamento, ela escreveu sobre tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa que é smartphone. Tecnologias, a Feminismos Plurais é uma tecnologia de inovação, porque, no momento que o mercado editorial está em crise, a gente está vendendo livro. Como é que se explica?
Né? No momento que as editoras, as livrarias estão fechando, as editoras estão em crise, a gente está vendendo livro. Mas porque a gente encontrou um novo jeito de fazer em que as pessoas se sintam parte, em que as pessoas se identifiquem, em que a gente vai até as pessoas. A gente faz lançamentos nas periferias, a gente faz lançamento... a gente foi ao Acre lançar livro, a gente foi ao Acre ano passado, lotou, a gente foi para Araraquara, no interior, a gente foi para o Vale do Ribeira, a gente foi para Cachoeira, na Bahia. Esse ano a gente vai fazer mais, a gente vai para Rondônia, a gente vai para o interior de Rondônia, a gente vai para o Nordeste, fazer mais o Nordeste, vamos para o Piauí, vamos para Fortaleza, vamos para os interiores. Tem lugares que sequer tem livraria no Brasil. Então, quando a gente vai, conversa com as pessoas, e as pessoas se sentem parte disso, é por isso que os livros vendem tanto. Então, além da gente ter criado essa tecnologia, fazer com que as pessoas se sintam parte. E é por isso que, às vezes, eu fico brava quando as pessoas fazem PDF da coleção. Eu não sou contra fazer PDF de um livro de R$100, muito pelo contrário. Agora, nós não, a gente é um projeto independente. Toda vez que a galera faz PDF, significa que, se não entrar dinheiro, eu não imprimo um novo autor. Porque a gente não é herdeiro, a gente não é rico. Como as pessoas pensam que a gente é rico, eu queria, viu, gente? Mas não sou, não. Então, e aí eu briguei outro dia no Facebook, o menino, mas você está... E quem não pode comprar? Eu falei, eu não estou discutindo quem não pode comprar. Isso eu nunca vou discutir. Se a pessoa não pode comprar, tudo bem ela fazer um PDF. Mas, cara, troca o litrão e compra o livro. Dá o direito autoral para Carla Cotirene. Porque, senão, se a gente não fortalecer as iniciativas negras, elas deixam de existir. E é isso que as pessoas têm que entender. Chega para a moça que é empreendedora de turbante, me dá um turbante. Gente, se ela não vender o turbante, o negócio dela acaba. A gente não o que eu falei para o menino, eu falei, eu não sou uma grande corporação. Você está me colocando no mesmo lugar da Amazon. Entendeu? Eu não sou a Amazon. Então, se você faz PDF, se você pirateia uma tecnologia que a gente já hackeia o sistema, porque a gente já é hacker do sistema, a gente deixa de existir. Eu não consigo publicar o novo livro que vai sair em junho, que é a apropriação cultural. O dinheiro tem que entrar, porque hoje a gente é independente mesmo. A gente fez uma parceria com a Pollen. A Pollen entra com uma parte do dinheiro para a gráfica e a gente entra com a outra. Se a gente não entrar, a gente não tem a nossa parte, mas a gente quis fazer assim, por quê? Porque assim a gente tem mais autonomia. Então, é importante as pessoas terem consciência do que isso significa, de apoiar esses projetos, fortalecer a produção independente, porque não é fácil ser independente no Brasil. A gente tem tudo contra a gente. É Davi contra Golias. As pessoas não gostam do que a gente está fazendo. Muito pelo contrário. Tem um monte de gente branca imitando, sem dar crédito, inclusive, para a gente. Só estou de olho. Então, acho que... E o selo Sueli Carneiro, ele vem justamente... uma mulher de Ogum, tanto que no selo tem uma espada, e onde Ogum pisa, Oxóssi pisa sem olhar, eu sou filha de Oxóssi. Porque abre caminho. Então, nada melhor do que o selo Sueli Carneiro, porque ele abre caminhos, e está abrindo caminhos para muitas mulheres pretas e homens pretos, porque na nossa coleção tem homens. As pessoas falam, mas é feminista, por que tem homem? Eu falo, porque é 2019. Mas, porque são homens negros, né? Não são homens brancos, ricos, né? Mas eu não respondo mais, não. Mas não tem... que abre caminhos para tanta gente brilhante. O que é o livro da Joyce Bert, gente? O que é o livro da Juliana Borges? Uma menina que estava lá não sendo valorizada. O que é o livro de Carla Cotirene, gente? Uma brilhante intelectual da Bahia, que não era valorizada no próprio estado dela. O que é o livro de Cotirene? Então, é entender que é um projeto coletivo, e a gente vai continuar sendo independente. A gente teve várias propostas de grandes editoras, a gente disse não. A gente preferiu vender o almoço para comprar janta, para manter a nossa autonomia. Porque, se a gente vende o projeto para uma grande editora... Daqui a pouco eu estava escrevendo na coleção, sei lá, né? Estava escrevendo, sei lá. Não vou citar nomes, mas... Então, o preço que a gente paga é ser boicotado, o preço que a gente paga é as pessoas fingirem que não estão vendo o que a gente está fazendo. Acontece. O preço que a gente paga é a gente ir lá para o Rio, fechar uma rua com 1.500 pessoas e as pessoas fingirem que não aconteceu nada no Rio de Janeiro aquele dia.
Mas a gente prefere pagar esse preço para manter a nossa autonomia, porque, né, Ogum, ele vem desbravando, ele vem cortando mato só para o Oxóssi soltar flecha. Importante, né, essa fala da Djamila, para lembrar também quais editoras que possuem parque gráfico, né? Isso é um impacto muito grande na produção de livros e se as pessoas forem atrás de descobrir, também isso impacta no preço dos livros, né? E a gente tem relatos de algumas editoras e alguns editores, geralmente homens, né? Dizendo que herdaram esses parques gráficos ou uma pequena gráfica. Isso não é uma realidade da população negra, né? Então, é muito importante, fala diretamente no coração da gente essa sua fala, Djamila, porque é difícil para as pessoas entenderem por que também desse preço desse livro, né? E a gente precisa cobrar alguma coisa para sobreviver com a nossa produção, né? Sim, é R$19,90. Claro que eu entendo que tem pessoas que não conseguem ter R$19,90 num país como esse, mas por um preço de um livro, é um livro acessível. E a gente tem que cobrar, porque eu não posso chegar lá no dono da gráfica e falar, faz o livro aí para mim de graça. Ele não vai fazer. A gente tem custos, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, todos os lançamentos, o que a gente tenta fazer? A gente faz parcerias, a gente faz sempre parceria com a Lola Cosmética, uma coisa de cosmética. A mulher rica, ela compra livro e a gente distribui de graça. No livro da Sueli Carneiro, no lançamento da Sueli em dezembro, ela comprou 100 livros. Da Sueli, a gente distribui de graça, é o que a gente consegue fazer, mas agora não cobrar nada não tem como, porque a gente tem custos. Eu acho que é importante as pessoas... Eu também sou contra o capitalismo, gente, mas eu vivo no capitalismo, o que eu posso fazer? Se eu chegar para o dono da gráfica e falar, imprime aí, porque eu quero, ele não vai imprimir, eu tenho que pagar. Então, assim, às vezes as pessoas vêm com um discurso muito irreal, né? O menino vê, mas direito autoral é um conceito capitalista burguês, falou para mim. Eu falei, eu sei, amigo, mas eu vou chegar lá para o dono da gráfica e vou falar, direito autoral é um conceito capitalista e burguês. Imprime os livros aí para mim agora. Ele não vai imprimir. Então, assim, eu tenho que partir da realidade. E a realidade é essa, eu tenho um custo. Agora, o máximo que eu posso deixar é R$19,90. Mais que isso eu não posso, porque eu também acho que é justo que os autores ganhem. Eu acho que é justo que os autores tenham o dinheiro deles, porque a gente sabe o quanto que a nossa produção é desvalorizada nesse país. E aí, como é que a gente acaba complementando para o autor? Já que o livro é muito barato, a gente fecha vários eventos com os autores, que eles recebem cachê, eles ganham de uma outra forma. Mas porque a gente entende que é importante, sim, que esses autores recebam pelos seus trabalhos. Gente, tem autor branco, não posso citar nome, eu aprendi que está sendo gravado, eu fico citando o nome, depois as pessoas me processam, que ganha R$40 mil de cachê para dar palestra. Aí, às vezes, a gente pede cachê. Nossa, como assim cachê? Eu acho que nós, pessoas negras, temos que aprender a cobrar. A gente tem que aprender a não ter vergonha de falar de dinheiro. Ai, mas eu não posso cobrar. Eu vou no Grajaú, Parelheiros de graça, eu vou nas favelas do Rio de graça, nas comunidades de graça. Mas para ir falar em alguns espaços, querido, não, senhor. Bitch, but I have my money, entendeu? Porque se a gente não tira, tem que tirar de quem tem. A gente tira de quem tem, inclusive para poder apoiar a coleção. Às vezes as pessoas ficam assim para mim, capitalista, porque eu faço alguns trabalhos com algumas marcas. Eu falo, eu capitalista? Gente, eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu não tenho nenhum... Né, eu sou capitalista. Agora, se eu fosse herdeira, se meu pai pagasse minhas contas e eu morasse na Vila Madalena e ficasse gritando revolução, eu não faria trabalho com marca, né? Entendeu? Porque depois, esses bonitos ficam me xingando na internet, me chamando de capitalista, de liberal. Aí eu falo, querido, isso é estratégia quilombola. Eu vou lá, é a Djamila jurídica, a Djamila física sustenta a jurídica. Eu vou lá, faço o job, rio para as pessoas, isso aí, tal, isso aqui. Recebo bem o meu cachê, boto e imprimo o livro. Isso é estratégia quilombola, querido. Liberal, não sei quem é, mas eu não sou. Pedir para o pessoal que está com as perguntas entregar aqui, porque a gente já está com o tempo já estourando. As pessoas ficam voltando, ninguém sabe o que a gente tem que sofrer. Obrigada, Lívia. E, Djamila, queria aproveitar para chamar o pessoal para dia 5, então. A gente vai ter aqui a participação de autores do Feminismos Plurais, né? A Nina Fola, que está aqui, vai estar...
vai estar mediando esse encontro, então tá todo mundo convidado. É 7 da noite, Nina, ou 8? 19 horas, né? Eu, a essa altura, já estou um pouco perdida nos horários e tudo mais, mas então vão estar os autores numa mesa com a Nina, tá? Apareçam, na medida do possível, comprem os livros, aproveitem. E aí, a outra agenda, né, que a gente tinha mencionado era uma agenda do Gueledés também, que a Sueli, então, amanhã retorna. A gente está fazendo uma campanha para a Sueli voltar ainda nessa edição. Volta, Sueli, volta! E aí, queria pedir que você falasse, né, porque eu acho que aqui o Gueledés se tornou algo tão grande, né? Porque, com certeza, qualquer pessoa que estiver aqui nessa sala já entrou lá, já soube de algo importante relativo à população negra através do Gueledés. Eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco sobre como é que está o Gueledés hoje, né? Você começou com ele lá desbravando mesmo, e eu acho que foi uma palavra que eu tentei usar com o máximo de carinho para falar de vocês duas, né, nos seus campos. E como é que é essa comemoração amanhã? Que sentimento que você traz de ter feito ele chegar tão longe? Nossa. Ai, nossa. Pois é, 30 anos se passaram, parece incrível. Eu sou uma das fundadoras de uma organização de mulheres negras chamada Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Uma organização que surge daquelas questões que eu coloquei inicialmente, né, da constatação da necessidade das mulheres negras terem instrumentos próprios de combate ao racismo e ao sexismo e que lhes permitisse pautar para os demais movimentos sociais, para a sociedade, para o feminismo, para o movimento negro, as suas questões específicas, a sua agenda específica, as suas pautas específicas, e fazê-las alcançar as políticas públicas capazes de reverter a situação de confinamento social que as mulheres negras vivem nos patamares inferiores da sociedade. Então, ao longo desse... Nós completamos, ano passado, 30 anos, junto com a Constituição Cidadã, e foi um momento de rememorar mesmo essa trajetória, de avaliar, né, os caminhos percorridos e os desafios persistentes, né, para a concretização da missão institucional dessa organização. É uma organização que começou apoiada num tripé, que era um programa de direitos humanos, que eu sempre coordenei, um programa de saúde e um programa de comunicação. E esses 3 programas colocaram muitos desafios para a sociedade brasileira. Primeiro, o programa de direitos humanos, que nós lançamos num tempo em que direitos humanos no Brasil era uma temática que se ocupava exclusivamente dos personagens brancos de classe média vítimas da violência da ditadura militar. E é um programa que surgiu exatamente com essa provocação, como uma provocação a essa questão de perguntar como era possível no país, que Djamila também descreve sempre, como era possível nesse país que as violações sofridas pelas pessoas não fossem percebidas como uma dimensão da violência racial a que elas estão submetidas. Como era possível falar em violação de direitos humanos no Brasil sem reconhecer que a maioria da população que sofre todo tipo de arbítrio, de violência, é uma população preta, é uma população escura. Como era possível não se importar com o fato de que, muito antes da ditadura militar perseguir pessoas combatentes, valorosos da ditadura militar, a tortura sempre foi uma prática instituída sobre os corpos negros desde que as forças de repressão
surgiram um ano após a abolição, quando surge a lei da vadiagem e essas instituições de controle que nasceram já destinadas a reprimir a população negra. Como é que todo esse flagelo que os negros sofrem, desde durante a escravidão e no pós-abolição, nunca foi objeto de consideração dos defensores de direitos humanos. Então, esse foi um programa que nasceu com essa missão de questionar o que é o humano, o que é reconhecido como humano na sociedade brasileira e o que é e qual humano a qual é permitido sofrer, padecer todo tipo de violência com consentimento e indiferença de grande parte da sociedade. Isso criou muitos desconfortos, muitas inimizades, muitas retaliações, mas, ao fim e ao cabo, depois de muitos anos de esforço e de insistência nessas questões, Gueledés tem sido sistematicamente premiada como uma instituição de direitos humanos, e um momento emblemático disso foi no centenário da Declaração dos Direitos Humanos, comemorado na França, que nós fomos uma das organizações brasileiras que recebemos um prêmio de organização defensora dos direitos humanos para contrariar aqueles que durante muito tempo trataram desse tema, ignorando solenemente as violações praticadas contra a nossa gente. Então, isso é um dos... Esse é um pouco o exemplo, não vou contar 30 anos aqui, né? É um pouco o exemplo das estratégias e táticas que a organização vem desenvolvendo ao longo desses 30 anos. Fizemos o mesmo na área da saúde, que não era nenhuma área de atenção do movimento negro brasileiro, na época que nós criamos o nosso programa de saúde, em que nos permitiu dar visibilidade, colocar em pauta, em discussão, as questões de saúde da população negra, a questão da prevalência de determinadas doenças na nossa população, decorrentes do descaso em relação a essa população, ou as questões de doenças de origem genética, como anemia falciforme, as questões das mortes prevenidas, de morbidades decorrentes de mortes preveníveis e evitáveis, como as questões de mortalidade materna que as mulheres negras padecem, ou seja, é todo um conjunto de temas que a gente trouxe para o debate público, que influenciou, inclusive, a própria agenda do movimento negro, transformando essa agenda, que não tinha esse tema como uma de suas bandeiras e passou a ter, e que chegam a alcançar a política pública, inspirando, que está na origem de inspiração desse ativismo em saúde, que resulta no Plano Nacional de Políticas para a População Negra, que é uma política pública desenhada por profissionais e ativistas negros e negras, mas que, como a gente sabe, não sai do papel pelas razões óbvias de sempre. Então, nas comunicações, a gente veio você já citou algumas coisas, enfrentando também o debate público, problematizando as representações correntes sobre a população negra. Acho que um momento emblemático disso foi uma ação que a gente fez contra a Rede Globo por conta de uma novela chamada Pátria Minha, não é isso? Pátria Minha, em que tinha uma situação de discriminação brutal, né? Era o Tarcísio Meira, né? Que está até muito bem descrito numa tese de um companheiro importante nosso, Ivair dos Santos, da Universidade de Brasília. E a gente, ao questionar a Globo, conseguiu, criamos um problema do outro mundo com essa ação, e
fomos para o Pelourinho eletrônico pela primeira vez e de manhã, de tarde, de noite, tinha articulista esculachando a gente, dizendo que a gente que fosse querer censura, que a gente estava querendo fazer censura, que a gente que fosse censurar a cabana do Pai Tomás, e foram todo tipo de... A mesma coisa que a gente viu nas cotas aconteceu com a gente por conta do atrevimento de meia dúzia de negrinha, de uma instituição de mulher negra, acionar judicialmente a grande Globo. Mas a polêmica tomou uma dimensão tão extraordinária, e aí eu não sei explicar o que foi que aconteceu, porque é coisa deles lá, mas o debate foi muito grande, a gente jogou essa coisa também na esfera internacional. Ao fim e ao cabo, num determinado momento, Silvio de Abreu vem a público e diz: o movimento negro está certo, e na minha próxima novela eu vou incluir pela primeira vez uma família negra na novela das 8, que virou das 9 depois, né? Na principal novela do canal. E, a partir daí, na verdade, a Globo começou a fazer ação afirmativa por conta e risco dela mesma, porque, a partir desse episódio, em todas as subsequentes, ela estabeleceu uma cota lá dela de 1 a 3 negros por novela, e é o que tem se repetindo. E mais o paradigma que faz essa alteração é esse enfrentamento que... Então, nós somos isso, uma organização de enfrentamento, acima de tudo, de denúncia, mas também de proposição de remédios, de políticas. A gente também, dentro dessa linha, a gente desenvolveu o primeiro projeto de ação afirmativa, resultado de uma parceria estratégica entre uma empresa, no caso era a Fundação Bank Boston, um órgão governamental, nesse caso era a Fundação Cultural Palmares, e um projeto realizado, coordenado por uma ONG que éramos nós, GLE10. Esse projeto se chamou Geração 21, começou em 1999, ele durou 10 anos e formou 20 jovens, porque, infelizmente, perdemos uma menina nesse processo, num acidente, e formou, pela primeira vez, 20 jovens negros oriundos de escola pública, desde o final do ensino fundamental, e custeou, né, até a conclusão da universidade. E, pela primeira vez, nós tivemos jovens inscritos em cursos como engenharia mecatrônica, desenho industrial, psicologia, coisas que, naquela época, em 1999, ainda o debate das cotas nem havia sido instalado ainda na sociedade. Então, mas era um projeto que tinha por missão pôr em debate que ação afirmativa faz bem, não faz ruir os princípios da República e, infelizmente, sequer altera as hierarquias instituídas, mas poderia ser um caminho de correção de desigualdades. É um projeto que acabou inspirando muito de todos os debates que existem hoje sobre a questão da responsabilidade social das empresas para com a inclusão racial, né, em seu interior, que ainda é incipiente, do meu ponto de vista, mas que avançou a partir, né, da possibilidade de construir essa experiência modelo com o qual nós abrimos o diálogo sobre a inclusão de negros pelas empresas no universo do mundo corporativo. Então, isso tem sido, mais ou menos, alguma das estratégias do GLE10, e tem o portal, que hoje é o portal GLE10, ele se tornou mais conhecido que a instituição, e hoje a gente tem que dizer que tem que ficar lembrando as pessoas que a instituição não começou com um portal, que tem 10 anos, a organização tem 30 anos, uma folha de serviço de 30 anos, embora o portal tenha se tornado a face mais, né, conhecida
né, da instituição. É isso. Milhões de acessos. Graças a Deus. Obrigada. E amanhã nós fazemos 31 anos, é por isso que eu vou voltar, porque nós vamos para uma cachaçada, entendeu? E nós Mentira, é cervejada. A Numa Sueli não quer cervejada falar, da ela cerveja. ganhou uma cerveja que se chama Sueli Carneiro. E aí nós vamos beber Sueli Carneiro. Amanhã. A gente recebeu várias perguntas interessantes, eu quero agradecer, né? Algumas eu acho que já foram contempladas, né, a respeito do papel da mídia, desse enfrentamento, né, como a gente fazer esse enfrentamento, também sobre o lugar de fala de pesquisadoras brancas, né, e esse enegrecer o feminismo que vocês têm feito tão fortemente, né. Então, eu queria só condensar duas perguntas e aí pedir que vocês respondam brevemente, né. E volto a reforçar assim, que as nossas convidadas vão ir na sequência para uma sessão de autógrafos que vai ter que ser um pouquinho mais curta, porque a gente se estendeu. A gente vai pedir que não seja feito fotografia, isso é uma coisa horrível, eu sei dizer, mas é porque senão a gente vai se alongar demais e elas precisam descansar para seguir com as suas atividades. Então, a gente vai pedir que quem se dirige ali para a sessão de autógrafos, né, procure ser o mais breve possível. Eu sei que a gente ama essas mulheres e quer estar perto delas, mas elas tiveram uma agenda muito intensa hoje e respeito a essa disponibilidade que elas tiveram de estar aqui com a gente e falarem tanto e tantas coisas importantes. A gente pede a paciência de vocês aí para a gente tentar fazer essa sessão fluir e ninguém ficar novamente enfrentando muita fila, como já foi para entrar aqui, né? Então, para finalizar aí, juntando duas perguntas, né? E sendo uma delas da Rosane Pires, a outra não está com identificação aqui, o papel que vocês acreditam que tem a filosofia nesse momento do Brasil, né, para enfrentar, e aqui eu vou ler textualmente aqui o que a pessoa escreveu, né, que eu acho que é importante para não sucumbir à dor e às lágrimas e se fortalecer no enfrentamento da violência racial hoje no nosso país. A doutora é você, eu não sou doutora. Veja, nós sabemos, né? Quem pergunta sabe a resposta sempre. Nós sabemos que a filosofia é uma área do conhecimento, é uma disciplina que tem a missão de problematizar, né? O exercício da filosofia é, antes de qualquer coisa, o exercício da reflexão crítica. Em tempos de obscurantismo, ela precisa ser suprimida. Tem que ser suprimida. Faz parte, é sempre assim. E, em tempos de obscurantismo, a resistência tem que preservá-la. Nós vamos continuar filosofando, ensinando filosofia, problematizando, questionando e estimulando o pensamento crítico na sociedade brasileira, seja no espaço público, seja no subterrâneo da liberdade. Muito obrigada. Estou contemplada. Então, queria agradecer muito a presença da Djamila Ribeiro, da Sueli Carneiro, dizer que essa noite foi inesquecível para nós aqui, e lembrando, né, então, que as nossas convidadas elas vão parar um pouquinho ali para tomar uma água, para respirar. A Djamila, especialmente, né, fez uma corrida para chegar aqui, houve um problema aí no aeroporto de Congonhas, então ela chegou, está super solícita e sorrindo, com a generosidade que lhe é peculiar, mas foi uma corrida para chegar até aqui, então ela vai tomar uma água, dentro de 15, 20 minutos, ela deve chegar ali para autografar, assim como a nossa homenageada aqui. Então, para a gente cumprir a agenda, peço de novo, né, que a gente respeite a questão das fotos, da rapidez ali para pegar os autógrafos. A gente agradece novamente aos nossos apoiadores e aos patrocinadores que fizeram essa 12ª edição da Festival ser possível. Amanhã, nesse mesmo horário, às 7 da noite, a gente vai ter aqui, né,
as escritoras Ana Maria Gonçalves e Cidinha da Silva. Ana Maria Gonçalves já está por aí, né? Ela está por aqui, está aqui. E tá tudo tão combinado hoje, tá tudo tão fechando bem, que a Eliane Marques, que vai ser uma das mediadoras de amanhã, tá do lado dela. Só um detalhe, a nossa oscarizada, que só podia ser quê? Uma preta, Ana Maria Gonçalves. Aqui. Então, está ao lado aí da Eliane Marques, nossa poeta, que vai mediar junto com o anfitrião do ano passado, Jefferson Tenório, né? Vamos estar aqui conduzindo a mesa. A gente lembra também que vocês todos são convidados para as nossas outras atividades gratuitas aqui da FestPoa. Lembrando que toda a programação está disponível na página FestPoa Literária nas redes sociais, Facebook, Instagram. E a gente convida todos a curtirem a página e a participarem dos eventos. E também a participarem do Apoia-se lá para apoiar o nosso projeto educativo. Obrigada pela paciência, pela espera e pelo carinho, que elas merecem muito. Obrigada.